Olá, eu sou José Pereira e neste vídeo vou falar sobre a Netflix. As ações da Netflix sofreram uma queda muito grande e estão sendo objeto de comentários fortes no mercado de capitais americano. Eu quero aproveitar para passar uma mensagem para informar que alguns amigos têm me pedido com frequência, me recomendado para que produza vídeos que trate de temas relacionados ao desempenho financeiro das empresas. Somos um canal pequeno e especializado que buscamos produzir vídeos na área de crédito, finanças e controladoria. Esses são temas que podem demandar pesquisa e também demandar um tempo mínimo para que possamos disponibilizar os vídeos para os amigos. Temos optado por empresas ou por grupos de empresas que sejam de interesse brasileiro ou de interesse internacional. Tenho adotado uma linguagem simples, uma linguagem dirigida para não especialistas. Eu quero aproveitar ainda para solicitar a você o seu apoio, a sua força, no sentido de que você possa indicar nossos vídeos para os amigos, que assistam os vídeos, que dê o seu like para que o canal se torne conhecido e a gente possa continuar desenvolvendo um trabalho. Então vamos direto aos nossos slides, falando sobre a Netflix. Muito bem, vamos à nossa telinha para acompanharmos a apresentação sobre a Netflix. Iniciamos com a seguinte pergunta: o que está acontecendo com a Netflix? Netflix está realmente em risco? Essa é uma pergunta que que vamos tentar responder. Eu peço que após assistir o vídeo, você tente classificar a situação da Netflix numa das seguintes categorias: suspense, drama, terror, aventura, ação, ficção, comédia, romântico, documentário. Apenas para que a gente possa fazer um bom uso da apresentação. Vamos iniciar a apresentação olhando para esse gráfico. É um gráfico que representa a cotação das ações da Netflix no prazo de 5 anos, desde o dia 27 de abril de 2017 até 27 de abril de 2022. Em 27 de abril de 2017, o valor, a cotação da ação da Netflix era $153,08. Nós estamos adotando a notação de valor semelhante à notação em português. Ao invés de usar ponto, estamos usando vírgula, ou seja, vamos também denominar $153,08. Em 17 de novembro de 2021, a ação chegou ao seu valor máximo, que foi $691,09. Portanto, um crescimento de 352% nesse período, da ordem de 352% no valor das ações. Isto dá algo perto de 40% ao ano. Importante destacar que não se trata do ganho de acionista, mas do valor da ação, do crescimento do valor da ação nesse período. Vamos inserir uma linha para que a gente possa tentar fazer uma separação do efeito da pandemia da Covid-19. Então, pegamos 27 de abril, poderia ser uma data antes, né, alguma coisa desse tipo, um pouco antes, mas creio que isso não faça muita diferença. Porque o que a gente pretende, o que eu pretendo especificamente é observar o comportamento do valor das ações após o início ou durante o período de pandemia. Então, observamos que as ações continuam a sua trajetória de crescimento até um certo ponto, quando ela começa a declinar.
Anteriormente, a ação já vinha subindo, com algumas oscilações. Então, observamos, portanto, que em 17 de novembro de 21, a ação atingiu $691,69 de dólar, evidentemente, que foi o maior valor, conforme já tivemos a oportunidade de informar. Em 31 de dezembro de 21, ela caiu para $602,44. Então, uma redução de 13%, uma queda de 13% no prazo de pouco mais de um mês. Agora, a queda principal ocorreu a partir desse ponto, né? A partir de janeiro, vamos dizer assim. Então, dia 27 de abril de 22, o valor da ação chegou a $191,40, uma queda bastante significativa. Então, portanto, no prazo entre 17 de novembro de 21 e 27 de abril de 22, a ação, nesse prazo, um prazo menor que 5 meses, o preço da ação caiu cerca de 72%. É uma queda bastante significativa. Vamos, portanto, conversar um pouquinho. A Netflix já é uma empresa conhecida mundialmente, mas é sempre bom retomarmos algumas informações sobre ela. É uma empresa provedora de filmes e de séries via streaming, tem sede na Califórnia, Estados Unidos. No ano de 2021, ela teria algo da ordem de 11.300 funcionários. Nesse mesmo ano de 2021, seu faturamento total consolidado foi da ordem de 30 bilhões de dólares. A Netflix, segundo as suas próprias informações, possui cerca de 222 milhões de assinantes em 190 países. Aliás, não é que possui cerca, possui mais de 222 milhões. As notícias divulgadas pela imprensa narram que a empresa perdeu mais de 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022. Por outro lado, os dados, a análise dos números da empresa, da receita, do faturamento, mostra que no ano de 2022, no primeiro trimestre, a empresa já apresentou crescimento, ou seja, uma informação diferente daquilo que tem sido divulgado em relação à perda de assinantes. Então, a receita da empresa cresceu de 7,71 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2021 para 7,87 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 22. Um crescimento da ordem de 2%. Não é um crescimento muito grande, mas é um crescimento. O que teria levado a esse crescimento? Aumento de preços? Os contratos da Netflix com os seus assinantes, pelo menos no Brasil, eles prevê o aumento anual. De qualquer modo, aqui no Brasil não notamos que tenha havido um crescimento de preço fora de um padrão de aceitabilidade, vamos dizer assim, algo nessa linha. Um dado também que tem se destacado, tem se comentado, é que em fevereiro de 22, ou seja, mais especificamente no dia 26 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e que, em represália, alguma coisa desse tipo, a Netflix suspendeu suas atividades naquele país. Concorrência também é outro ponto que tem aparecido ultimamente, concorrentes fortes como a HBO, a Amazon, Disney Plus e coisa desse tipo. Então, são pontos aí para ser analisado. O que me chama a atenção é que todas essas informações não estão harmônicas com o crescimento da receita da empresa, principalmente no primeiro trimestre de 2022. Também se divulga a notícia de que mais de 100 bilhões de lares têm quebrado as regras. Né? O que é quebrar as regras? Né? Isso quer dizer que os lares, os assinantes, compartilham as senhas
para acesso à base de dados, à base de filmes, na filmoteca da Netflix, né, e cedem essas senhas para familiares, amigos, e essas pessoas passam a ter acesso à filmoteca sem que estejam realizando pagamento por isto. Algumas pessoas, talvez na própria empresa, entendem que a liberação da senha teria contribuído para mais usuários, ou seja, a pessoa assiste, conhece a programação e depois termina se tornando assinante e pagando pelos serviços que utiliza. Outras pessoas entendem que a liberação da senha de forma, vamos chamar assim, irregular, leva à evasão de renda e a empresa perde faturamento com isso. De qualquer modo, o que a gente pode constatar é que o faturamento da empresa vem crescendo e que os seus resultados financeiros têm sido aparentemente favoráveis, conforme iremos verificar ao longo, durante essa apresentação. Então, mais de 100 milhões de lares, portanto, que fornecem a senha de forma irregular para familiares e amigos, né? O impacto dessa liberação da senha, que já acabamos de comentar, e que comenta-se também a possibilidade de que a Netflix vai agir para reduzir o compartilhamento de senhas. Vamos aguardar para ver qual será o comportamento da empresa. Outra notícia que tem aparecido com uma certa evidência é sobre a possibilidade da Netflix intercalar anúncios publicitários nos seus filmes. Isto, aparentemente, não vai ser uma boa coisa. Na minha percepção, quem tem uma assinatura, quem paga para ter acesso a uma filmoteca, para assistir os seus filmes, não está disposto a ficar assistindo filmes de propaganda, de publicidade, coisa desse tipo. Mas vamos aguardar para ver o andamento, a concretização ou não dessa notícia. O faturamento da empresa, portanto, não caiu no primeiro trimestre de 2022, conforme já mencionamos, né? Isso contradiz a uma série de informações divulgadas pelo mercado. O que existe de evidência efetiva é a queda do valor das ações. Então, apenas no ano de 2022, né, as ações da empresa caíram 68%, ou seja, uma queda bastante significativa. Vamos agora examinar alguns números da Netflix. Os números se referem a informações trimestrais. Então, nós vamos analisar 9 trimestres, né? Conforme observa-se aí neste retângulo de borda vermelha, o ano de 2020 está dividido em 4 trimestres civis, e que também são os trimestres contábeis. O trimestre encerrado em março de 2020, o seguinte encerrado em junho de 2020, o terceiro em setembro de 2020 e o último trimestre do ano encerrado em dezembro, também de 2020, evidentemente. Critério análogo foi adotado para detalhamento, né, para fragmentação dos dados relativos ao ano 2021. O ano 2022 temos apenas o primeiro trimestre do ano. Então, são essas informações que estão distribuídas nesse critério de 9 trimestres, para que possamos observar a tendência desses números. Notamos neste gráfico 2 componentes, vendas e o EBIT. Então, as vendas da empresa, observamos, cresceram de 5,77 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, chegando a 7,87 bilhões de dólares, melhor dizendo, no primeiro trimestre de 2022. Né? Os demais números dá para a gente visualizar com facilidade. Agora vamos dar uma olhadinha no EBIT. Né? EBIT é importante dizer que ele não é EBITDA, é EBIT mesmo, que em português corresponde ao chamado LAGIR, que é o lucro antes de juros e impostos,
ou seja, é o lucro de natureza estritamente operacional, no caso, que se refere, evidentemente, às operações da empresa sem ter recebido a interferência de despesas financeiras e de receitas financeiras, por exemplo. Então, os números mostram que a empresa teve lucro operacional positivo ao longo dos 9 trimestres. Vamos evoluir na nossa análise, vamos comparar o último trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022. Então, no último trimestre de 2021, as vendas atingiram 7,71 bilhões de dólares, né? Conforme já tivemos a oportunidade de comentar. O lucro operacional, 630 milhões de dólares, né? No primeiro trimestre de 2022, o faturamento cresceu para 7,87 bilhões de dólares e o lucro operacional deu um salto para 1,97 bilhão de dólares. O lucro líquido foi de 1,6 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2022. As informações detalhadas em trimestre permitem a gente uma melhor sensibilidade sobre o crescimento das mesmas. De qualquer forma, estamos agrupando as informações, o faturamento e o lucro relativo ao ano 2020 e mostrando nesse retângulo azul sobre o gráfico. Então, em 2020, as vendas da empresa totalizaram 25 bilhões de dólares, o lucro líquido totalizou 2,8 bilhões, e o patrimônio líquido final, em 2020, evidentemente, foi de 11,1 bilhão de dólares. Então, esses são os números. Para 2021, as vendas atingiram 30 bilhões de dólares, o lucro líquido chegou a 5,1 bilhão de dólares e o patrimônio líquido final da empresa já atingiu um montante de 15,8 bilhões de dólares. Isso são informações que nos dão uma ideia da amplitude, da magnitude dos números da empresa. Também estamos mostrando alguns dados estruturais, para termos uma ideia desses direcionadores, desses grandes pilares, vamos dizer assim. Então, notamos que o ativo total da empresa, essa linha azul, ele vem mantendo um comportamento de crescimento. Nós pegamos aí 3 momentos: dezembro de 2020, dezembro de 2021 e março de 2022, para que a gente possa ter uma ideia do comportamento, se não tem oscilações significativas que possa estar chamando a atenção. Então, notamos que o ativo vem com crescimento de uma forma, vamos chamar assim, comportada, né? A dívida da empresa, essa linha vermelha, em março, em 31 de março de 2022, totalizou 27,8 bilhões, mostrou um crescimento ligeiramente decrescente, né, o que é um fato positivo. Ao mesmo tempo, o patrimônio líquido da empresa, esta linha verde, ele vem se mostrando crescente. Ainda em março de 2022, o valor do patrimônio líquido atingiu 17,5 bilhões de dólares, né? A razão do crescimento do patrimônio líquido ao longo do período é que a empresa não tem a prática de distribuição de dividendos, ou seja, os dividendos são retidos na empresa para financiar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Quanto ao endividamento da empresa, o endividamento total já apresentamos ele na linha vermelha, agora vamos apresentar o endividamento de longo prazo, as dívidas que a empresa tem, cujo vencimento ocorre acima de 1 ano. Então, nesta linha laranja, observamos que a dívida total da empresa em 31 de março atingiu 20 bilhões, enquanto que a dívida de curto prazo, nessa linha marrom, atingiu 7,7 bilhões. Os números da empresa passam assim um comportamento de relativa uniformidade, sem grandes dispersões.
Vamos analisar esta tabela, onde podemos observar nesta primeira coluna os períodos, ou seja, o ano 2020 na base, na parte inferior, a parte cor vinho, mais ou menos isso, né? Um vinho claro. Em 2021, na faixa central, no azul, e em 2022, um único trimestre, nessa linha amarela. Notamos, portanto, na segunda e na terceira coluna, delimitadas pelo esse retângulo de borda vermelha, que cada um dos anos, de 2020 e 2021, foi dividido em 4 trimestres, conforme já tivemos a oportunidade de informar para a gente. Está observando agora 2 componentes importantes. Um desses componentes é o lucro líquido e o outro será o caixa operacional. Vamos, então, para o lucro líquido. Então, começando pelo ano de 2020, o lucro líquido naquele ano foi de 2.761,4 milhões de dólares, né? No ano seguinte, o lucro deu um salto para 5.116,2 milhões de dólares. Então, é um crescimento bastante significativo. No primeiro trimestre de 2022, o lucro foi de 1.597,4 milhões de dólares, ou seja, um lucro bastante significativo, que é exatamente o período em que a empresa vem sendo citada como tendo perdido muitos clientes, coisa desse tipo. Então, vamos evoluir, né? Agora olhando o fluxo de caixa, o caixa decorrente das operações. Então, o fluxo de caixa operacional da empresa no ano 2020, né, para o ano todo, foi de 2.427,1 milhões, né? Os dados detalhados por trimestre estão do lado, né? Em seguida, no ano de 2021, o fluxo de caixa foi de 392,6 milhões, né? Houve uma queda no fluxo de caixa. No ano de 2022, que é apenas de um trimestre, o fluxo de caixa também é um salto fantástico. Apenas nesse trimestre foi de 922,8 milhões de dólares. Então, esses são os números que nos permitem a sensibilização, um acompanhamento do que ocorreu com a situação financeira da empresa. Notamos ainda que o quarto trimestre de 2020 foi dentro do próprio ano 2020, foi o trimestre que apresentou menor lucro, ou seja, o lucro foi de apenas 542,2 milhões e menor fluxo de caixa decorrente de suas operações também, ou seja, 137,7 milhões de dólares negativo. Se olharmos o ano 2021, o quarto trimestre também foi aquele que apresentou resultados mais baixos, ou seja, o lucro líquido do quarto trimestre foi de 607,4 milhões, enquanto que o fluxo de caixa foi de menos, ou seja, foi negativo, 403,3 milhões de dólares. Então, essas são as informações financeiras que nos ajudam a compreender a situação da empresa. Importante também destacarmos o lucro líquido que a empresa obteve no período comparativamente com o patrimônio líquido, que é o recurso dos proprietários, recursos próprios da empresa. Usamos o conceito de retorno sobre patrimônio líquido médio, para não pegar o patrimônio final, porque no patrimônio final está incluso o lucro do próprio período. Então, em 2020, o retorno sobre o patrimônio líquido médio da empresa foi de 35%, um excelente retorno. Em 2021, esse retorno foi para 47%, né? Em 2022, o primeiro trimestre, o retorno foi de 10%. 10% se projetar, admitindo que o crescimento vai acontecer na mesma dimensão,
as vendas, o lucro, etc., então chegaríamos a 46%, 47%, semelhante a 2021. Evidentemente, não temos informação segura de que o resultado se repetirão durante o ano de 2022. Pelo contrário, o que existe são questionamentos levantados a partir de janeiro de 2022, vamos dizer assim. Outro conjunto de informação que entendemos relevante se trata do ativo total e do caixa. O ativo total manteve esta linha, começando no primeiro trimestre, que terminou em março de 2020, com 35 bilhões de dólares, chegando a 45,33 bilhões de dólares em 31 de março de 2022. Então, houve um comportamento, um crescimento relativamente uniforme ao longo do tempo. Outro dado que fiz questão de levantar aqui é sobre o volume de caixa e equivalentes de caixas mantido pela empresa. Então, observamos que, em março de 2020, a empresa tinha 5,15 bilhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa, e esse valor, em 31 de março de 2022, é de 6 bilhões de dólares. Então, a situação de liquidez da empresa também está aparentemente boa. Então, esses são os números gerais com os quais estamos lidando para construir uma opinião um pouco mais firme, mais segura acerca da situação da empresa. Temos aqui 7, vamos chamar, observações ou pontos a salientar, né, acerca da Netflix. O primeiro ponto é a cotação das ações de dezembro de 21 a abril de 22, teve uma queda significativa, né? Ou seja, de 602 dólares e 44 centavos em dezembro de 21 para 191,40 dólares em 27 de abril de 2022. Né? O item 2 é que essa queda ela gerou, ou já decorre também, de um grande alvoroço, né, no mercado de capitais americano, especialmente para os acionistas da Netflix. Ao mesmo tempo, enfatizamos que os resultados financeiros retrospectivos recentes não confirmam esse desastre, esse pavor aí dos acionistas do mercado em relação ao preço das ações da empresa, né? Destaco que faltam novas informações técnicas e completas para que possamos compreender, avaliar e sentir melhor esta queda violenta que ocorreu no valor da empresa. A ausência de conhecimento também do mercado, e minha, inclusive, sobre as estratégias que a empresa deverá adotar diante desse contexto. É sempre importante destacar que, nesse momento, numa situação dessa, a área de comunicação da empresa tem um papel muito relevante, um papel de negar informações que sejam divulgadas, que não correspondam à realidade, e de mostrar, de informar ao mercado, ao acionista, aos investidores, aos analistas, né, quais as providências que a empresa está tomando diante de correções que sejam necessárias e de informações verdadeiras e não favoráveis que estejam acontecendo nesse momento no mercado. Outro dado relevante é que a empresa ela tem apresentado um beta menor do que 1, exceto nesse período crítico da queda. Historicamente, o beta da empresa tem sido menor do que 1. O que é o beta, o coeficiente beta? O coeficiente beta ele é uma medida da volatilidade do valor das ações em relação às demais ações do mercado ou à carteira composta pelo mercado.
Então, beta sendo menor do que 1, isso caracteriza que a empresa é menos volátil, né? Então, ela, comparativamente ao mercado de ações como um todo. Isso é um dado, em princípio, positivo. Então, vamos esperar mais informações e acontecimentos para que tenhamos maior clareza no que pode estar acontecendo com a empresa e a veracidade tanto das informações que o mercado vem divulgando atualmente, quanto das informações financeiras com as quais estamos trabalhando. Este vídeo comentou as notícias sobre a Netflix no final do terceiro trimestre de 2022. Se você gostou, dê o seu like, deixe seus comentários. É importante você estar conosco, participando, acompanhando os nossos vídeos, né? Se você quiser aprofundar sobre conhecimentos de análise financeira, mantemos a recomendação do nosso livro Análise Financeira das Empresas. E reforçamos o nosso convite para que você continue conosco, acompanhando nossos temas de crédito, finanças e controladoria. Muito bem, no início deste vídeo, nós sugerimos uma série, alguns grupos para que a gente pudesse fazer a classificação da Netflix. Eu creio que o gênero ou que a categoria poderia ser suspense. Por enquanto, é uma categoria que efetivamente representa a condição da empresa para este momento. Receba o meu abraço e nos veremos oportunamente.